Em 1977, a humanidade fez algo que nenhuma civilização havia tentado antes. Lançou 2 máquinas no vazio, sem garantia de que funcionariam por mais de 5 anos, sem nenhuma forma de consertá-las se algo desse errado, sem saber se haveria alguém do outro lado para receber o que elas enviassem. Só havia a física, a confiança nos cálculos e uma aposta extraordinária sobre o futuro da exploração espacial. E, quase meio século depois, essas 2 máquinas ainda estão transmitindo sinais de além do sistema solar, de um lugar onde o nosso Sol não passa de uma estrela entre bilhões de outras, invisível a olho nu de qualquer ponto distante por ali. Essa é a história da Voyager 1 e da Voyager 2. Mas não é apenas a história de 2 sondas espaciais. É a história do que os seres humanos conseguem fazer quando decidem não ficar parados. Quando decidem olhar para o horizonte e perguntar: o que existe do outro lado? Fica até o final, porque há uma imagem no encerramento desse vídeo que vai mudar para sempre a forma como você olha para o céu à noite. Para entender a grandeza do que aconteceu, você precisa entender primeiro o golpe de genialidade que tornou tudo isso possível. No final dos anos 1970, os planetas gigantes do Sistema Solar estavam se alinhando de uma forma que acontece apenas uma vez a cada 176 anos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno formavam uma corrente que permitia algo extraordinário: usar a gravidade de cada planeta como uma funda gravitacional em direção ao próximo. Uma sonda podia se aproximar de Júpiter, roubar uma fração da sua energia orbital e partir em direção a Saturno numa velocidade que nenhum motor a foguete poderia atingir sozinho. De Saturno, repetir o processo. De Urano, repetir de novo. Cada planeta acelerando a sonda em direção ao seguinte como uma série de trampolins cósmicos. Era um bilhete de trem interplanetário que o próprio universo estava oferecendo por tempo limitado, e que não estaria disponível novamente por séculos. Sem esse alinhamento, o grande tour seria tecnicamente impossível ou economicamente inviável. Com ele, era a oportunidade do século, e ninguém na NASA estava disposto a desperdiçá-la. Mas havia outro problema tão complexo quanto a física: a energia. Uma sonda que se afasta do Sol não pode depender de painéis solares. Nessas distâncias, a luz solar chega tão atenuada que é praticamente inútil para alimentar instrumentos científicos. Os engenheiros recorreram a geradores termoelétricos de radioisótopos, dispositivos que aproveitam o calor produzido pela desintegração natural do plutônio-238 e o convertem em eletricidade, sem peças móveis, sem combustão, com potência estável e constante por décadas. E para garantir que nada pudesse pará-las, as Voyager foram construídas com uma redundância quase obsessiva. Instrumentos duplicados, sistemas de emergência paralelos, capacidade de desligar componentes para economizar energia e reativá-los quando necessário. Porque, lá fora, não existe oficina mecânica, não existe segunda chance. Se algo falha a 20 bilhões de quilômetros, a única ferramenta disponível é o cérebro humano, a paciência e a esperança de que o comando enviado chegue a tempo e funcione como planejado. A Voyager 2 decolou em 20 de agosto de 1977. A Voyager 1 fez o mesmo em 5 de setembro, mas seguiu uma trajetória mais direta e acabou ultrapassando definitivamente sua irmã. O primeiro grande encontro foi Júpiter. E se você achava que já conhecia esse planeta, o que a Voyager encontrou vai te obrigar a reconsiderar tudo. As imagens capturadas durante a aproximação revelaram algo que nenhuma fotografia feita da Terra havia conseguido mostrar. A atmosfera de Júpiter não é uma superfície tranquila decorada com faixas coloridas. É um sistema em guerra permanente. Turbulências que engoliam estruturas inteiras. Redemoinhos girando sem parar há séculos. Correntes se chocando numa dança de caos perfeitamente organizado. A Grande Mancha Vermelha, aquela tempestade que existe há pelo menos 350 anos, se revelou muito mais complexa do que qualquer modelo havia previsto. Uma tempestade do tamanho de 2 planetas Terra,
girando ininterruptamente há mais tempo do que qualquer civilização humana durou. Mas o verdadeiro choque em Júpiter não foi o planeta. Foram suas luas. Io foi a primeira a quebrar todos os padrões. Antes da Voyager, a imagem padrão de uma lua era a de uma rocha antiga coberta de crateras e silêncio. E então, a câmera captou vulcões ativos, jatos de material sendo lançados para o espaço a centenas de quilômetros de altura, superfícies que se renovavam constantemente sob o efeito da atividade interna. Io era o objeto geologicamente mais ativo de todo o sistema solar. Um lugar onde a crosta derrete e se reforma sem interrupção, sob o efeito das forças de maré que Júpiter exerce sobre seu interior a cada órbita. Depois veio Europa, com sua superfície de gelo branco cortada por fraturas e linhas escuras como cicatrizes de algo muito antigo. A Voyager não confirmou a presença de um oceano líquido por baixo, mas os dados eram sugestivos o suficiente para que a pergunta nunca mais saísse de cena. Teria água sob aquele gelo? E se tiver, você já sabe onde essa pergunta leva. É sempre a mesma. Saturno chegou depois e ofereceu seu próprio espetáculo sem moderação. Os anéis, que da Terra parecem simples faixas bem definidas, revelaram uma arquitetura de complexidade quase incompreensível. Centenas de estruturas finas, algumas tão delgadas que pareciam folhas de papel esticadas por milhares de quilômetros. Luas minúsculas guardando os anéis pelas bordas, mantendo-os em ordem como sentinelas invisíveis de uma dança de gelo e poeira cósmica. E dentro dos anéis, estruturas escuras que apareciam e desapareciam em padrões que os modelos simples não conseguiam explicar. Fenômenos que os cientistas ainda debatem hoje. Foi também em Saturno que as trajetórias das duas sondas se separaram definitivamente. A Voyager inclinou sua rota para fora do plano dos planetas e apontou para o espaço interestelar, abandonando para sempre a possibilidade de visitar outros mundos. Era o preço da velocidade, e cada quilômetro valeu. A Voyager 2 continuou sozinha em direção aos planetas externos. E aqui está um fato que muito pouca gente dimensiona de verdade. Até hoje, a Voyager 2 é a única sonda de toda a história da humanidade a ter sobrevoado Urano e Netuno de perto. Ninguém mais foi até lá. Nenhuma outra missão planejada chegou a ser executada. Urano apareceu visualmente sereno, num azul esverdeado suave com nuvens pouco definidas. Mas, sob essa aparente tranquilidade, havia uma anomalia que sacudiu os modelos. Seu campo magnético estava inclinado mais de 60 graus em relação ao eixo de rotação. Na Terra, os dois eixos estão razoavelmente alinhados. Em Urano, a magnetosfera se comporta de uma forma que os físicos estudam com fascínio até hoje. Sua lua Miranda ofereceu outra surpresa. Canyons 3 vezes mais profundos que o Grand Canyon americano, e regiões que pareciam pertencer a épocas geológicas completamente distintas, como se o planeta tivesse sido partido ao meio e remontado. Netuno foi o encerramento do grande tour, e chegou com toda a energia de quem quer deixar uma marca inesquecível. A Voyager mediu ventos na atmosfera de Netuno, ultrapassando 2.000 km/h em algumas regiões, os mais rápidos já registrados em qualquer planeta do Sistema Solar. Encontrou uma tempestade escura de dimensões colossais no hemisfério sul, comparável em tamanho à Terra inteira. Sua lua Tritão acrescentou mais uma camada de admiração. Géiseres de nitrogênio jorrando de uma superfície congelada, a menos 235 graus Celsius, e uma órbita retrógrada sugerindo captura gravitacional num passado muito distante. Ali, com Netuno ao fundo, a Voyager 2 concluiu a travessia mais ambiciosa da história da exploração espacial e apontou para a escuridão aberta. Sair do Sistema Solar não é cruzar uma linha claramente traçada no espaço. É atravessar várias fronteiras invisíveis, cada uma com seu próprio caráter. Primeiro, o vento solar perde força diante do meio interestelar. Depois, o choque terminal, onde esse vento desacelera bruscamente e fica turbulento.
Em seguida, a heliopausa, a fronteira real onde a influência do Sol cede completamente e o espaço interestelar começa de verdade. A Voyager 1 cruzou essa fronteira em 2012, a Voyager 2 em 2018. E o que encontraram não era a transição limpa e ordenada que os modelos previam. Havia irregularidades, bolhas magnéticas, comportamentos completamente inesperados. O universo, mais uma vez, se provou mais complexo do que qualquer teoria construída sobre ele. Hoje, as duas sondas ainda enviam sinais do espaço interestelar, mas o tempo se reduz inexoravelmente. Suas fontes de energia enfraquecem a cada ano. Alguns instrumentos já foram desligados para preservar o essencial. Os sinais chegam como sussurros, tão fracos que apenas as maiores antenas do planeta conseguem captá-los. E cada comando enviado da Terra leva mais de 22 horas para chegar. A resposta, outras 22 horas para voltar. Quase 2 dias de espera para saber se uma instrução funcionou. É ao mesmo tempo ciência, engenharia e um romance de sobrevivência escrito em tempo real ao longo de décadas inteiras. Mas, mesmo quando o silêncio definitivo chegar, quando a energia se esgotar e as transmissões cessarem para sempre, a viagem não vai parar. As duas sondas continuarão se movendo pela galáxia por bilhões de anos. E elas carregam algo consigo. Cada uma transporta um disco de ouro com sons da Terra, músicas de culturas e épocas diferentes, saudações em 55 idiomas, imagens do planeta e dos seres que o habitam. Não é um sinal de socorro, é uma apresentação. Nós estivemos aqui. Eis o que fomos. Uma tentativa humilde e extraordinariamente poética de existir além da nossa própria extinção. Projetado para sobreviver por milhares de anos no vazio interestelar, esse disco é o legado mais duradouro que a humanidade já criou. E antes de terminar esse vídeo, há uma imagem que você precisa ver, mesmo que já tenha visto antes. Em 1990, quando a Voyager 1 estava a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância, alguém teve a ideia de virar a câmera uma última vez e apontá-la para trás. Não para estudar um planeta. Não para medir um campo magnético. Apenas para olhar para casa. O que apareceu nessa fotografia foi a Terra reduzida a um ponto de luz de menos de 1 pixel de diâmetro, flutuando num raio de luz solar, cercado de escuridão absoluta em todas as direções. Carl Sagan chamou de pálido ponto azul. Naquele ponto estão todos que já viveram. Todos os reis e camponeses. Todos os inventores e conquistadores. Todas as guerras e todos os amores de toda a história humana. Tudo isso cabe num ponto imperceptível suspenso no vazio. Essa imagem não exalta o ego. Ela o esmaga. E nesse esmagamento há algo profundamente libertador. Porque se tudo que achamos importante cabe num ponto, então cada ato de cuidado, cada gesto de generosidade, cada decisão de construir em vez de destruir, ganha um peso que nenhuma guerra jamais teve. Se inscreve na Rota Estelar agora e ativa o sininho. Cada missão, cada descoberta, cada história que muda a forma como você enxerga o universo, tudo sai aqui primeiro. Quem não estiver inscrito vai perder os próximos capítulos dessa jornada. Deixa o like. É o sinal mais direto que você pode dar para o algoritmo do YouTube de que esse conteúdo merece chegar em mais pessoas. Um clique seu pode levar essa história para alguém que nunca parou para pensar no que significa existir num ponto azul perdido no espaço. E compartilha com alguém que precisa ver isso. Um amigo, um familiar, qualquer pessoa que mereça lembrar que estamos aqui, num planeta minúsculo, girando ao redor de uma estrela comum, numa galáxia entre bilhões de outras, e que mesmo assim tivemos a audácia de enviar 2 máquinas para além de tudo isso.